A entrevista especial recebe, a partir de agora, psicóloga. Ela tem especialização em saúde mental em Trieste, na Itália. Também uma outra especialização muito importante na Fundação Getúlio Vargas, que é de gestão de pessoas, e também a especialização em gestão emocional no Instituto Augusto Cury. A partir de agora, eu converso com a psicóloga que está lançando um livro. Esse livro aqui, o Livro das Brincadeiras Perdidas. Com vocês, a partir de agora, a psicóloga, amiga de longa data, Rubiana Rodrigues. Bem-vinda à TV Sudeste. Tudo bem, Rubiana? Alegria em recebê-la. Bom dia a todos os nossos internautas que estão nos assistindo. Que especialização é essa, que é a prevenção do uso excessivo de telas? É isso? Isso. Na realidade, para complementar na minha área de atuação, né, eu senti necessidade de fazer algo específico. E eu já vinha buscando há algum tempo, até que surgiu essa, que é a primeira da América Latina, que é a prevenção do uso excessivo de telas, games, celulares, de modo geral. Aí amplia até pela questão da pedofilia, dos jogos. Hoje, se a gente for falar também aí no mundo adulto, né, questão da pornografia, questão das apostas. Então, é uma especialização bem completa. Pois é, a gente fez questão de trazer a Rubiana aqui. Ela, essa semana, está com a agenda carregada aqui em Catalão, já lançou um livro, e esse aqui, na verdade, que eu mostrei para vocês na introdução do programa, é o segundo livro já, uma vez que o primeiro livro trabalha sobre o cuidado com empatia, não é isso? É onde você está junto com outras pessoas, é um compilado. Vamos começar primeiro falando sobre esse primeiro cuidar com empatia, para depois chegar no livro das Brincadeiras Perdidas. Que ideia foi essa e quem está com você nesse projeto, Rubiana? Esse projeto, Návio, surgiu há mais ou menos 1 ano e 9 meses, onde eu reuni profissionais da área da saúde, todos que têm na sua atuação essa prática da questão da humanização, o reconhecimento por parte dos profissionais, os próprios colegas de trabalho, às vezes pacientes. Então, foram pessoas indicadas e, em sua maioria, nós temos médicos, psicólogos, fisioterapeutas, dentistas, profissionais de várias áreas, nutricionistas e alguns da área também do meio corporativo, que a gente fala também da questão da liderança humanizada, da comunicação humanizada. E hoje nós contamos com 23 coautores de todo o Brasil. Hoje a gente tem todo o território nacional, Rio, São Paulo, Brasília, Goiânia, Uberlândia, Ribeirão. E daqui de Catalão nós temos o Dr. Leonardo, pneumologista, Dr. Agnes, temos o Claudino, que é educador físico, temos o Getúlio, que é músico, o Grupo Alegria, que faz parte também do livro, e 2 profissionais de Cumari, uma fisioterapeuta, a Karina, e o Antônio Leão Filho, que é dentista. E temos a pestalose de Ipameri, com a contribuição através da ecoterapia, e a doutora Luciana também. Então, ao total, somos 9 coautores, Catalão Catalão e região, né? Cumari e Ipameri, ao total. Eu gostei muito dessa proposta, dessa ideia, porque ela contempla, né, diversas áreas. E eu ouvi a fala do secretário de Saúde de Catalão, Leonardo Santa Cecília, ele falando da importância de se registrar isso. É importante você ter uma ideia, mas por que não você deixar isso registrado também, para que as pessoas possam, né, ter acesso a isso num outro formato? Porque existem várias formas hoje com as plataformas, isso pode ser, né, falado, isso pode ser divulgado em diferentes formatos, mas a questão do livro também é muito importante, né, porque fica o registro, ele fica o documento. E essa abertura que você deu para diversos, por exemplo, quando você colocou o Getúlio, que eu conheço, né, foi professor de música das minhas filhas, e eu conheço o Getúlio, é a empatia em pessoa. Então, assim, foi muito acertado. Estou citando o Getúlio, né, porque eu conheço, mas seguramente todos esses outros profissionais também, com esse olhar da empatia, a gente fica feliz em ver que tem pessoas como você que está aí, né, pensando isso, e mais que pensando, executando, fazendo, realizando, e é com certeza uma grande contribuição. Agora, já avançando um pouco,
em relação a esse outro lançamento que estará acontecendo nesta quarta-feira, aqui na cidade de Catalão. Né? Eu fico já o convite para logo mais à noite, nesta quarta-feira. Na Fundação Cultural Maria das Dores Campos, às 19 horas. E aí, Nave, eu queria aproveitar e convidar os primeiros 20 professores, pais que aparecerem por lá, ganharão um livro de presente. Olha só, então tá aí o recado. Quem chegar primeiro vai estar, então, ganhando aí o livro das Brincadeiras Perdidas. Por que dessa ideia e por que desse lançamento que teve o Jean Ávila como o coautor, né? E também a ilustração dele? Não, a ilustração é do Rafael, é um ilustrador de São José dos Campos. Certo. É um menino jovem também, mas assim, um talento fantástico. A gente acabou optando por ele para estar fazendo as ilustrações e acredito que ele foi muito feliz. Foi, uma qualidade muito boa, o traço dele muito bacana, sim, muito bonito. Pode dar os parabéns, está super aprovado, viu? Você pode olhar para aquela câmera ali quando você tiver, aproximar mais com o pessoal, Rubiana. Sobre esse livro, então, o porquê dessa ideia, essas brincadeiras estão se perdendo mesmo com o tempo? Olha, Nave, num tempo onde a tecnologia avança, a gente falar de brincadeiras, a gente falar de livro, né? Escrever livro nessa altura do campeonato é um ato heróico, né? É ir na contramão de tudo que tem acontecido nesse sentido em relação ao excesso de tecnologia. O Jean está comigo desde o projeto do teatro, ele foi o redator, né? Da peça, nós discutimos, passei a ideia para ele juntos, ele escreveu a peça e fomos muito felizes na execução da peça, que tem o mesmo tema, que nós resolvemos criar para os adolescentes, porque senti uma dificuldade muito grande de falar para os adolescentes, que já encontram principalmente num nível aí de vício, né, e de apego total ao celular. Então, quando você tocava no assunto que fazia mal, era chamar para briga. Então, eu resolvi criar a peça para poder falar de uma outra maneira, uma maneira mais lúdica, onde eles pudessem dar risada das coisas erradas que eles faziam. Daí surgiu a necessidade do livro, porque o projeto consta as palestras para os pais e professores, com temas como pedofilia digital, os desafios, a própria inteligência emocional, e a questão do uso excessivo, né, dos prejuízos que o uso excessivo causa, e a peça para os adolescentes. Então, eu achei que estava faltando contemplar os menores. E é uma questão também preventiva. Hoje, a gente sabe que é muito mais fácil, o velho ditado, prevenir do que remediar. Se a gente conseguir atingir essas famílias e essas crianças no início, fazer o que a Sociedade Brasileira de Psiquiatria preconiza, né, a evitar ao máximo, adiar ao máximo o uso de telas, a gente vai conseguir prevenir um adoecimento, não só físico, como psíquico, como assegurar a saúde mental aí das nossas crianças e adolescentes. Olha, é um tema muito importante e a gente fica feliz em ver que existem pessoas interessadas em estar colocando em pauta esses assuntos, jogando luz, né, nesses temas que mexem tanto com a sociedade. Hoje, a cada lançamento novo de celular, já há aquele interesse e isso tem chegado nas crianças cada vez mais cedo e é a grande preocupação, né, Rubiana? Porque a gente sabe que, infelizmente, a leitura não tem sido muito incentivada, né, Nave? A gente sabe que a leitura estimula a imaginação, a criatividade, a linguagem, principalmente a comunicação. Os adolescentes, você pode ver, as crianças de hoje têm dificuldade de se comunicar, porque eles ficam muito no mundo deles, muito introspectivos, o que acaba comprometendo na questão da formação de valores, principalmente na construção, né, de um senso crítico. Então, mais uma vez, a gente volta a responsabilidade para os pais
incentivar a criança a outras atividades, além da leitura, além da pintura. Você deve ter percebido que o livro começa contando a história e, num determinado momento, a gente entra com umas páginas em branco e preto para a criança poder colorir, e aí a história continua e finaliza. Então, é uma maneira da gente também estar trabalhando, né, a questão da criatividade, a questão da pintura, da coordenação motora. Por isso que a gente consegue atingir mesmo as crianças que ainda não têm, não são alfabetizadas, desde que os pais possam fazer essa leitura para elas da história e poder dar a oportunidade delas pintarem o livro, até crianças aí de 12, 13 anos. E nós tivemos uma felicidade muito grande do livro ter sido lançado nesse momento onde a pintura está em alta, né, por conta dessas novas canetinhas aí da moda. Então, hoje a gente tem tido adolescentes de 14, 15 anos que, quando ganham o livro, se sentem felizes pela oportunidade de poder pintar. Exercer, exatamente. Né? É isso mesmo. Eu gostei muito dessa proposta, e aí fica também esse desafio para os pais, né? Porque, com certeza, você já brincou de pique-pega, pique-esconde, e está tudo aqui no livro. Tem várias outras brincadeiras. E seus filhos já tiveram a oportunidade de brincar de queimada, né? Ou alguma outra brincadeira que você... A dedonha. A dedonha. Ou sim ou não? Não, tem criança que às vezes nem conhece. Então, assim, no fundo é uma proposta, é uma provocação, até em alguma medida que o livro faz, para que os pais realmente possam estar, né, fazendo isso. E automaticamente isso acontecendo, as crianças vão estar deixando as telas de lado e... Os jogos. Os jogos, né? E a imersão que existe, eu observo muito isso. Eu tenho dois sobrinhos, a gente está tendo um contato mais próximo com eles. E, assim, a gente observa e sente no dia a dia a dificuldade que é com essa questão das telas. Porque as crianças ficam hipnotizadas ali, não dá trabalho para a mãe e para o pai. Sim. Agora, o que eles estão fazendo, né? Que jogos que são esses? O impacto, né, emocional disso, e até mesmo também o impacto disso. Agora, recentemente, foi notícia apenas aqui na TV Sudeste. A Rubiana, eu queria que ela comentasse um pouco sobre isso, porque também está no radar dela, o burnout ocular, né? Porque existe esse burnout aí da saúde física e mental das pessoas, e agora se descobriu que já está tendo esse burnout ocular também, que é exatamente por conta do uso excessivo de telas. E você já está fazendo uma especialização em cima disso. É um tema que precisa também ser colocado, né? Se difundido, para que os pais saibam como combater isso. E combater é comprando livro, lendo para as crianças, indo fazer as brincadeiras e por aí, né, Rubiana? Assim como você citou, Návio, a gente sabe dos prejuízos, né, causados à saúde física, como, por exemplo, problemas na visão, esse que você citou, além da fadiga ocular, a miopia, os olhos, chama olhos secos, né? Isso. Devido ao excesso de telas, problemas no sono. A gente sabe que muitas crianças mentem para os pais que vão dormir e assistem, ficam jogando ou, né, navegando aí nas redes sociais, às vezes no escuro, debaixo da coberta. Essa exposição à luz, né, das telas acaba afetando a produção da melatonina, porque a gente sabe que essas crianças estão em fase de desenvolvimento, inclusive físico, né, atrapalha o crescimento mesmo. O sedentarismo, porque elas acabam evitando as atividades ao ar livre, evitando atividades com outros colegas e principalmente a atividade física, que acaba ficando em segundo plano, o que acaba aumentando o risco de obesidade e outros problemas, né, ligados a isso. Problemas ligados à saúde mental, como ansiedade, depressão. Você sabe que, ultimamente, de cada 10 pacientes que me procuram, 8 são adolescentes, porque eu não atendo criança, né? Normalmente, as crianças, eu opto por atender os pais. Então, tem tido um aumento muito grande nos consultórios de automutilação, depressão, tentativa suicida. E eu tenho certeza que muito é em função desse excesso, né, de telas, dessa dependência, essa necessidade compulsiva, né, de acessar os dispositivos
dispositivos eletrônicos, acaba gerando também um déficit de atenção, uma hiperatividade, problemas sociais como baixa autoestima. Eu já citei a dificuldade, né, de se relacionar, de se comunicar mesmo. As crianças hoje e os adolescentes, eles têm o hábito de conversar só pelo celular. Então, quando a gente vai ao vivo, eles já são tímidos, né? Se sentem inseguros. Não conseguem, né? Literalmente não conseguem. Não conseguem. E aí não consegue fazer amigos, tem dificuldade. Consequentemente, se você tem dificuldades para fazer amigos, você vai ter necessidade de arrumar uma namorada, um namorado. Vai ter dificuldade para arrumar um emprego posteriormente. Então, os déficits acontecem de acordo com cada fase, né? À medida que vai crescendo, você vai percebendo. E eu tenho visto, Návio, pesquisas que falam que, infelizmente, essa geração de hoje, que os pais têm usado o celular, os jogos, como a chupeta digital, vai ser uma geração que vai chegar a culpar e ter raiva dos pais no futuro. Olha só. Para onde a coisa caminha. Porque eles vão, quando tiverem um pouco mais de consciência, perceber por que meu pai não cuidou, por que meus pais deixaram com que eu, de repente, adquiri uma obesidade, adquiri um problema físico, ou eu estou ansioso, eu estou deprimido, cheguei a tentar suicídio, enfim. Ou mesmo a questão dos desafios, que a gente sabe que tem crescido muito. Então, à medida que essas crianças de hoje passarem a tomar consciência enquanto adultos, eles vão olhar para trás e vão culpar e sentir raiva dos pais. A previsão é essa. Terrível, né? Mas é verdade. Bem-vindo à realidade. Exatamente. Né? Olha só. Dia desses eu vi uma matéria falando sobre os grandes papas aí da mídia mundial, né? Bill Gates, o Elon Musk, enfim, o Steve Bezos da Amazon. Eu acho que assim, posso confundir quem foi, já devo ter comentado isso aqui no canal, mas enfim. O Bill Gates tem uma televisão na casa dele. Eu vi isso lá. E depois o Elon Musk, existe, eu acho, como eu disse, pode ter alguma variação entre essas pessoas, mas são bastante rígidos quanto ao controle. E aí, se eles que são os donos dessas plataformas têm essa preocupação, imagina nós, né? E aí, o que dizer sobre isso, Rubiana? O Návio, tem uma frase até que eu uso, um slide que eu inseri, do Bill Gates, falando que os filhos dele, antes de ter computador, eles terão livros. Você vê, o próprio Bill Gates. Então, você vê a consciência e, no fundo, eles sabem, né, o dano que causa. Então, por que ele está incentivando primeiro os livros? Porque é uma maneira saudável de você educar, de você se divertir, de você, de repente, ter uma formação antes de entrar para o mundo das telas, dos games, né? Uma passada rápida aqui, Rubiana. Assim, a gente não programou nada disso, de repente, né? Mas assim, em relação à idade, para se ter acesso, por exemplo, às redes sociais, a ter celular, porque com certeza você deve ouvir muito isso, né? E tem assim, qual seria a indicação adequada para o uso e as crianças terem acesso a isso, de que idade, para quê e o quê? Návio, a Sociedade Brasileira de Psiquiatria recomenda que menos de 2 anos de idade evitar totalmente a exposição às telas. De 2 a 5 anos, limitar o tempo de tela no máximo 1 hora por dia. De 6 a 10, limitar o tempo de tela no máximo 2 horas. E a partir dos 12 anos, dos 11 em diante, a 3 horas por dia. Mas, assim, de modo geral, evitar telas antes de dormir, principalmente durante as refeições, aquelas crianças, às vezes, que nem sabem conversar direito, né? Que os pais ainda dão a comida na boca e põem um tablet, põe o celular ali na frente. Então, assim, isso é um dano enorme, porque a criança nem vê o que ela está comendo, né? Então, literalmente desce goela abaixo. Então, isso é totalmente inadequado. E, assim, os pais têm que fazer o dever de casa, né, Nava? Tem que incentivar a questão das atividades físicas. Eu sempre falo que 2 coisas que ajudam muito, além das brincadeiras, é claro que a gente sugere no livro, que essas crianças possam conhecer, porque
todas elas que você citou são brincadeiras da nossa época. As crianças de hoje não conhecem a dedonha, não conhecem aqueles peões de madeira, não conhecem aqueles ioiô, não conhecem aqueles bate-bate, elas nunca viram, né? Então, é função dos pais apresentar essas brincadeiras, de repente reunir, vamos jogar queimada hoje, vamos ao ar livre, promover esses momentos, porque muitas vezes eu vejo os pais chegam no consultório e não sabem o que fazer. Eu sempre digo que quando a criança não tem outra alternativa, ela vai para o celular. Mas se você oferecer algo mais interessante, é o primeiro passo para você conseguir tirar ela das telas. E esse mais interessante pode ser um curso de teatro, pode ser aprender um novo instrumento, pode ser praticar um esporte, que são atividades que a gente sabe que, ao invés de prejudicar, muito pelo contrário, só vai trazer benefício para o desenvolvimento psíquico, social e mental dessa criança, desse adolescente. Em relação às redes sociais, eu queria que você falasse sobre isso, mas antes eu tinha começado a falar sobre que eu estou tendo um contato com 2 sobrinhos, né, da minha esposa, e tenho observado isso, o interesse deles em relação às telas. Só que eu, quando tenho a oportunidade, eu proponho para eles algumas atividades. E no primeiro momento é resistir, porque é muito atrativo, né? As telas assim, encantam de uma forma impressionante. E há aquela resistência. Aí você dá aquela forçada e aí eles vão para as brincadeiras. Eu já notei isso, e é o que você está falando. E depois eles se envolvem de uma forma que esquecem totalmente do celular. E aí às vezes eu até faço uma provocação, falando, mas você não está lembrando do celular, está vendo tanto que isso aqui é importante, né? E as crianças, no fundo, elas guardam isso, né? Isso fica do mesmo jeito que há esse impacto na mente das crianças negativo que as telas têm, quando você faz alguma coisa de positivo, isso também fica, né? Ela sabe que a brincadeira também é legal, né? Os especialistas falam, Nave, que por mais viciado que a criança esteja, depois de 2 semanas, a criança volta ao estado normal de comportamento, às vezes de agressividade, às vezes de insônia, de irritabilidade ou mesmo depressão. Então, 2 semanas de total ausência de telas, a gente consegue retomar o nosso filho perdido, né? Voltar Olha a ser só. o que era antes. Essa questão da tela antes de dormir, existe um estudo também, né, que mostra a íris, ela abre de uma forma, fica aberta por conta do impacto da luz, e para a íris estar fechada é exatamente o corpo, né? Existe toda essa estrutura, né, do organismo, demora 2 horas em média para que ela possa estar fechando normalmente, seu cérebro entender que ela está fechada e que você vai descansar. Então, daí a gente vê que, no mínimo, 2 horas antes da criança dormir, se ela tem o costume de dormir às 9, a partir das 7, 0 tela, né? No mínimo 2 horas antes, para poder ir repousando e voltando ao estado normal e poder, de fato, descansar. Porque aí não descansa, não dorme, aí acorda cansado no outro dia, e vai para a escola e não aprende, aí está com sono. Então, assim, vira uma bola de neve, né? Os problemas. Desencadeia várias outras situações, né? Biana, o poder público, como é que o poder público pode ter acesso, e até mesmo empresas podem ter acesso a esse conteúdo, que é realmente muito importante. Com certeza você está fazendo o dever de casa e dando essa oportunidade, oportunizando isso para que as pessoas possam ter acesso. E aí nós estamos falando de gestores, né, porque a proposta é muito interessante, e até mesmo os pais. O lançamento nesta quarta-feira, os 20 que chegarem primeiro vão ganhar o livro. Olha que presentão. Mas, voltando, quanto ao poder público, pode ter acesso, de que forma isso pode ser conduzido? Hoje, se a gente já é considerado um problema de utilidade pública, né? Então, eu tenho tido pedidos de orçamentos de prefeituras para poder implantar na rede municipal para as crianças dessa faixa etária, do infantil até o Fundamental 1, em média 12, 13 anos, para que as professoras possam trabalhar esse tema e, mais uma vez, junto aos pais, a gente poder fazer essas palestras de conscientização desses temas que eu te falei. E empresas que têm também, empresas privadas, eu tenho recebido pedidos também de orçamento. Agora, mês de outubro, temos aí o Dia das Crianças, então está aí uma ótima dica de presente para o seu filho, para o seu afilhado e para o seu funcionário. Tenho tido
pedidos de orçamento para que a empresa adquira os livros para dar de presente para os filhos dos funcionários no Dia da Criança. Então, o que a gente precisa fazer é divulgar para essas prefeituras aqui de Catalão e da região, para que a gente consiga, de fato, implantar para o maior número possível de pessoas. Então, eu me disponho aí a poder fazer a palestra, porque eu acredito que só o livro, sozinho, talvez a gente não consiga atingir o objetivo, a gente tem que trazer os pais, a gente precisa conscientizar, eles precisam entender que os filhos seguem eles como exemplo, eles são modelo, então muitas vezes eles também estão viciados, precisam ter essa conscientização. Se eles querem que os filhos diminuam o uso de telas, eles também precisam diminuir. Então a palestra é para puxar um pouquinho a orelha, chamar a responsabilidade, mas é para evitar um mal maior lá na frente, né? É verdade. Bom, para finalizar, eu te perguntei sobre a questão das redes, a idade para as redes sociais. Temos TikTok, temos Instagram, Facebook, a criançada não olha muito, mas enfim, são redes sociais também, o próprio WhatsApp. Antes dos 10, 12 anos, de preferência não. A gente tem tido muita exposição também por parte dos pais. A gente sabe que muitas fotos, muitos vídeos desses acabam parando na mão de pessoas, de pedófilos, né? Acabam parando aí, é uma rede internacional de tráfico. Então, assim, coisas negativas, né? Então, é melhor a gente evitar e antes dos 12 anos, de preferência. É porque a criança não tem maturidade, né? É um momento que ela está sujeita, ela está exposta nos jogos. A gente sabe que a pedofilia ela tem entrado muito na questão dos jogos. As pessoas maldosas entram como se fosse criança, entram conversando na mesma linguagem e aí acabam pedindo informação e quando a gente vê a coisa tomou outro rumo. Então, uma outra dica importantíssima para os pais é monitorar, além do tempo, o que essas crianças estão, aonde elas estão entrando, que jogos elas estão jogando, com quem elas estão conversando, quem está, de repente, quem apareceu do nada no WhatsApp, com quem ela tem conversado. Tem que estar próximo e, de preferência, ter um diálogo aberto. Porque a gente sabe que eles chantageiam, eles pedem para as crianças não falarem, e aí a coisa acaba tomando rumos, né, depois desastrosos por conta disso. Então, tem que ter uma relação aberta e de confiança com o seu filho, principalmente em relação aos desafios e à pedofilia. O desafio, com certeza, é muito grande, mas está aí, precisa ser enfrentado de frente, né? O celular mesmo, o aparelho em si, hoje é smartphone, né? O ideal teria que ser o quê? Com uns 18 anos? Olha, Návio, pelo menos até os 10, 12 também evitar. Mas hoje é muito difícil, hein, Rubiana? Evitar ao máximo. Ou então, se tiver, de preferência, no máximo, controlar o WhatsApp, não ter mais nada, não ter Facebook, não ter TikTok, não ter nenhuma rede social instalada nele. O desafio realmente é muito grande. A gente precisa falar mais sobre isso. Eu também tenho um projeto que engloba isso, a Rubiana sabe. E vamos ver se a gente consegue colocar ele em prática para a gente, né, difundir isso. Rubiana, algo mais que é importante e a gente reforça depois o convite no final. Está aqui o livro, então, ó, o livro das Brincadeiras Perdidas. Aqui essa publicação do Jean Ávila e da Rubiana Rodrigues. E lançamento nesta quarta-feira em Catalão, na Fundação Cultural Maria das Dores Campos, a partir das 19 horas. Os 20 pais que chegarem primeiro vão ganhar esse livro. Fica a dica para vocês, então. E parabéns, Rubiana, pelo projeto. Parabéns pela iniciativa e muita sorte, saúde para você, vida longa, porque o desafio é grande. É grande, mas eu conto com vocês lá hoje, para todos os pais, professores, educadores, para quem tem sobrinho, tem afilhado, para quem se preocupa, né, com o rumo que a nossa geração está tomando. Eu tenho certeza que todos serão bem-vindos e que vocês vão se apaixonar por esse livro, assim como a gente. Nas redes sociais? Redes sociais. Onde encontrar a Rubiana? Palestrante rubiana.rodrigues e nós criamos um Instagram só para o projeto, onde a gente tem postado vídeos, temas, entrevistas de assuntos pertinentes a esse tema, que é Projeto Prevenção em Telas. Então, quem quiser seguir também,
vai ter vários conteúdos e todos os lançamentos. Hoje a gente está fazendo aqui, semana que vem nós vamos fazer em Pameri, dia 20, lá no CEPEM. Vamos fazer em Ribeirão Preto, na Livraria Travessa. Então, fiquem ligados aí para poder acompanhar os lançamentos e mais informações pertinentes a esse tema. Tá joia. E essa entrevista com certeza estará aí nessas plataformas. Saudade, estudei no CEPEM, olha só, hein? Me fez relembrar aqui. Obrigado, Rubiana, pela visita, pela entrevista. E a TV Sudeste você já conhece, sabe o caminho, as portas sempre abertas para os seus projetos. E o que é de interesse para a população, para a comunidade, a gente sempre mostra aqui. Foi um prazer te receber. Um abraço. Muito obrigado, Návio, e espero todos vocês hoje às 19 horas na Fundação Cultural. Valeu, Até então. lá. Psicóloga Rubiana Rodrigues lançando o livro das Brincadeiras Perdidas. Essa semana já fez um outro lançamento e fica aí o convite para vocês, então, logo mais às 19 horas na Fundação Cultural Maria das Dores Campos, o livro das Brincadeiras Perdidas. Grande abraço a todos, muito obrigado. TV Sudeste, a nossa região. Você vê aqui, é conteúdo relevante, importante, que você sempre acompanha em nossa programação.